Olá, é um prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você encontra dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestação, sobre perda gestacional, sobre tentar engravidar e não conseguir. E hoje eu vou trazer a história da Juliana Lieira, que é empresária, influencer e mãe. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, e você, Ariane? Tudo jóia, é um prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. E tá aqui, eu sei que é um desafio muito grande para você, é a primeira vez que você Essa conta. vida corrida. Pois é, de mãe, empresária, influencer, tudo. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? E consegue, né? Sim. E é a primeira vez que você topa falar um pouco sobre a sua história, né? A sua história como empresária aqui na nossa região, né? Sim. Sumaré, Americana, Piracicaba, Paulínia, né? Isso Você tem mesmo. uma rede aí de restaurantes. Sim, isso mesmo. Que agora vem se dedicando mais ao papel de mãe, né? Com certeza. Em primeiro lugar agora, a maternidade. É a sua profissão principal, mãe. É mãe. Depois empresária, depois influencer. Exato, porque a gente fala muito sobre isso, né? Hoje os desafios da mulher, né, dentro de tudo que ela precisa fazer, dar conta dos negócios, estudar, praticar atividade física. Sim. E também os desafios de ser mãe. Então, às vezes, a gente precisa desacelerar um pouco, Exatamente. né, e curtir esse momento. Mas a gente sempre consegue. Dá um jeitinho e Nós vai. mulheres somos guerreiras. E quando não consegue também, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, é só respirar, se E acalmar, seguir. tudo dá certo. Isso aí. Juliana, nós mulheres temos vários desafios aí, seja ele profissional, seja um relacionamento, seja ele familiar. Hoje, qual foi o desafio que você passou que mais mexeu com você? Conciliar a maternidade dentro dessa minha vida corrida. Eu, assim, a gente nunca tem noção do que é ser mãe até ser. A gente acha que sabe, né? Até antes da gestação, eu sempre escutei mães falando, reclamando, entre aspas, né? Da correria, do que é ser mãe. Eu achava que era um tremendo exagero. Não deve ser tão assim a maternidade. Mas, depois do nascimento da Alice, conciliar com essa vida de empresária, moro longe dos meus pais, então também tem a questão familiar. Foi, assim, o mais difícil, mas que hoje, né, através de organização e planejamento, eu consegui encaixar. Mas o mais desafiador foi a maternidade junto ao empreendedorismo. Dentro do nosso tema, que é essas dificuldades de manter uma gestação, eu te conheço muito bem, né? Somos amigas próximas há muitos anos. Sim. E eu acompanhei um desafio seu, que foi o tentar engravidar. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, é a primeira vez que eu tô falando assim, né? Como você disse, Ari, você... outras amigas, né, mais próximas, familiares, nem todos também, né, sabem de toda a jornada que foi até eu ter a minha bênção, que é a Alice. Em meados de 2017, eu estava em um outro relacionamento, decidi que eu queria ser mãe, comecei a tentar, engravidei de forma natural, né, espontânea. Tive uma perda de gravidez ectópica, onde eu perdi a minha trompa direita. 3 meses depois, eu fui liberada para tentar novamente. Engravidei, eu não lembro agora ao certo se foi ali no primeiro ou segundo mês. Tive um aborto retido, então quando eu fui ali escutar o coraçãozinho do bebê, já estava sem sinais. Daí eu tive que induzir o aborto, fazer a curetagem, enfim. E essa fase foi bem difícil porque eu descobri 3 dias antes do Dia das Mães. E eu passei o Dia das Mães, né, com o meu bebezinho, já sem vida, no meu útero. E eu só internei um dia depois do Dia das Mães, na segunda. Então você marcou passou bastante. todo aquele processo do querer engravidar, Exatamente. não conseguiu, engravidou finalmente. Engravidei. Fiz a curetagem, aí no mesmo mês eu ia ter uma viagem. Fui pro México. Lá, enfim, extravasei, só que o colo do útero ainda estava aberto. Voltei com outro positivo. Na verdade, já estava indeterminado. Uma gestação que também não vingaria, até porque o colo do útero estava aberto, enfim. A terceira perda gestacional, de forma Em quanto tempo? espontânea.
Isso foi tudo dentro de um ano, foi tudo muito rápido. Então, foi a primeira, depois de 3 meses, eu engravidei novamente. E no mesmo mês da curetagem, eu tive essa terceira. Então, foi questão ali de 6 meses tudo. E queira ou não, você não tinha dificuldade para engravidar, e sim para manter a gestação. Exatamente, até então nenhum problema, né, conhecido. Na verdade, não tenho mesmo. A única coisa é que após a primeira perda, eu tive que retirar, né, a trompa direita. Então, as minhas chances de engravidar, elas só aconteceriam quando eu estivesse ovulando do lado esquerdo, né? Porque a gente precisa, né, os 2 ovários eu tenho, mas eu não tinha trompa direita. Mas consegui, mesmo com uma trompa só, engravidar mais 2 vezes de forma espontânea. Porém, né, aí depois da ectópica foi um aborto retido e depois um aborto espontâneo. E como que era o seu sentimento? Porque hoje a gente vê muito, você por ser influencer, né, todos nós estamos aí envolvidos nas redes sociais e hoje as pessoas, elas não colocam a vida real, né? Só colocam aquilo que deu certo, aquilo que foi bom. Mas por trás, né, do celular, por trás das câmeras, tem muitos sentimentos envolvidos. Como que você lidou com isso? O meu Porque foi... todo mundo sabia que você queria engravidar. E Sim. aí, você não sabia se falava ou se não falava. Como que era? Tanto é que a primeira gestação eu anunciei, na mesma semana eu descobri, né, a perda, né, que não estava no útero, enfim. E daí foi uma frustração, um sentimento de incapacidade. Porque até então não tinha problema nenhum, eu falava, mas por que não? E nisso o nosso psicológico, assim, ele fica abalado. Eu sei o que é ser uma tentante, por isso que hoje eu decidi trazer esse tema aqui no seu programa. Obrigada mais uma vez pelo espaço, Ari. E eu que agradeço por compartilhar a sua história, Porque é muito que vai difícil. tocar muitas pessoas. Porque as pessoas vão se identificar Sim. com o que você passou e vão ver que tem esperança. Não, e é nessa hora que chove gestante. Eu lembro que na época, primas minhas ficaram grávidas, né? E graças a Deus foi tudo ok com a gestação. Amigas, então parece que assim, realmente é Deus testando ali a sua fé. Hoje eu entendo todo o processo, tudo que eu tive que passar, né? Mas, assim, o sentimento de incapacidade, de tristeza, de frustração, de ansiedade. Porque quem é tentante ali, tá faltando 2 dias para menstruação, a gente já tá querendo fazer exame para ver se... É uma ansiedade, né? E Enorme. depois vem a menstruação e a frustração. Exatamente. E você teve uma rede de apoio? Você Tive. teve profissionais que te acolheram? Ou era aquela Sim. coisa muito isso, é assim? Não, eu tive. Até a terapia eu comecei a fazer, né, com a minha psicóloga, após essas tentativas. Que daí foi quando ela falou assim, Ju, dá um time, né, porque foram 3 perdas seguidas dentro de 6, 7 meses ali, no máximo, não passou disso. Então, abalou muito meu psicológico. Foi aí que eu comecei a fazer terapia, que eu super indico também pra vida, né? E daí foi quando eu falei assim, eu vou deixar acontecer. Mas uma tentante, uma vez que você quer ser mãe, aquele sentimento não sai de dentro de você. Sim. Então, eu relaxei, tentei, né? Mas Falei, como você se policiava? Você evitava ver coisa de bebê? Evitava. Ou você evitava Eu falar deixei de sobre o seguir. tema? evitava falar, deixei de seguir, né, nas redes sociais, tudo que lembrava a maternidade, porque nisso eu já seguia coisa de enxoval, médicos, enfim, deixei de seguir. Levava a minha vida assim, eu vou beber, porque quando a gente é tentante, a gente evita tudo, né? Exato, O faz o álcool. preparo para poder receber Exatamente. aquele bebê. Porém, eu não estava, né, tipo, tomando nenhum remédio, então, ao mesmo tempo, aquele desejo continuava. Mas você se policiava para não criar expectativa e vir uma frustração. Mas mesmo assim, a expectativa, ela aparecia, porque perto ali da menstruação, deixa eu ver se talvez, não que eu estivesse tentando, mas o desejo estava ali, é uma Estava coisa sempre assim. ali presente, né? Sim. E esse sentimento do ver o positivo e depois ter que falar para as pessoas que a gestação não evoluiu. Como que você lidava? Então, na verdade, a minha primeira tentativa, que foi quando eu anunciei as demais, eu levei para mim assim, quando tiver, a partir do 3º mês de gestação, eu vou anunciar, eu vou contar. Então, essa minha 2ª e 3ª perda, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo, e foi assim, depois de um tempo, depois que eu já estava um pouco mais recuperada psicologicamente do ocorrido, porque daí eu optei por esperar os 3 meses, que é um período mais seguro, né?
Que não geraria tantas expectativas. Porque aquele sentimento de pena e dó que eu não gostava. Ah, entendi. Porque assim, é natural, Ari, as pessoas sentirem isso. Tipo, tadinha, ela quer um filho, e daí esse sentimento deixa a gente mais triste. Quem é tentante sabe. Então, na época eu optei, depois da primeira perda, por me manter assim em silêncio. Não comentar Não nada. comentar. O nosso programa da semana passada, né, que nós tivemos aqui, eu recebi a doutora Ana Carolina. Ela é acupunturista e ela usa a acupuntura para fertilidade. Para ajudar tanto o homem quanto a mulher nesse processo. E nós falamos sobre isso. Que bacana! Então, vai ser muito legal que quem acompanhou o programa anterior com a doutora Ana Carolina vai ver que faz muito do nosso programa. Quem não assistiu, volta, pessoal, no YouTube e veja o programa lá, porque vai valer muito a pena. Porque a gente falou muito sobre isso. E eu já não fiz, até para controlar a ansiedade. Exato. Né? Então, são coisas que são interessantes para esse tema aí. Sim. E quando você resolveu parar de pensar, desistir, gerava essa expectativa e você ainda via ovulação, como que era? Sempre foi, que nem eu falei, foi uma falsa desistência. Era mais para mostrar para as pessoas, sendo sincera, Ari, que tipo assim, que você tava desisti, bem. tô bem, não quero ser mãe agora, após essa terceira perda, né, que as 3 foram espontâneas. Eu falei assim, não quero, mas aqui dentro o sentimento continuava. No off, eu estava fazendo testes de ovulação, às vezes 3, 5 dias antes da menstruação, fazendo testes. Tinha meses que eu fazia isso no período que eu falava que tinha desistido de ser mãe. Imagina quando estava tentando, por isso que é muito difícil. Mesmo a vida de uma tentante, o psicológico, enfim. Então era isso. Eu fingia que estava bem, mas não estava. Sempre ali tentando. Justamente para evitar esses olhares de, engravidou. E as pessoas te perguntavam muito sobre isso. Você desistiu de ser mãe? No fundo, não tinha desistido. Mas eu falava assim, desisti. A hora que acontecer, não estou tomando remédio, porque realmente eu não voltei a tomar o anticoncepcional. Não, se tiver que acontecer, vai ser, mas não estou pensando nisso. Mas o tempo inteiro aqui dentro, aquele desejo, aquele pensamento, querendo ou não acompanhando a ovulação. Mas já não estava mais frequentando médicos. Eu estava tentando me tranquilizar. No período da gestação, ao tentar engravidar, você chegou a fazer algum tratamento? Depois dessas 3 perdas, então eu fiquei 1 ano assim, fingindo que estava bem, tentando, na verdade, desacelerar. Mas não tocava mais no assunto, evitava falar sobre o tema? Evitava ao máximo. Só que daí passou 1 ano, Ari, eu falei assim, nossa, mas eu engravidei 3 vezes de forma espontânea. E agora? Tive 3 perdas diferentes. E agora passou 1 ano, acho que tinha passado até uns 14, 15 meses, quase 1 ano e meio, eu falei, gente, agora nem engravidar, eu engravido. Nem pegar o positivo eu pego. Foi quando eu decidi procurar uma ajuda especializada. Aí você foi investigar. Aí eu fui investigar em busca de fazer exames. Eu falei, nossa, eu tenho alguma infertilidade, eu acho que eu tenho algum problema. Até então, por mim, desconhecido. Até hoje, porque na verdade eu não tenho mesmo. Não tinha nada. E esse ficar sem resposta? Era o que mais me angustiava. Não é? Porque muitas mulheres que eu converso em consultório, que falam a respeito disso, elas falam, eu queria ter um diagnóstico. Eu queria saber qual é o problema, porque eu sabendo o problema, eu consigo lidar melhor com isso. E às vezes não tem problema algum, né? Que era o meu caso. E isso te angustiava cada vez mais. Foi o que desencadeou a minha ansiedade. Porque até então eu não me considerava uma pessoa tão ansiosa, sempre tranquila. E por não ter respostas, Ari, era isso que trazia essa angústia, essa ansiedade. Tanto é que eu pedia para Deus problemas. Porque daí foi quando eu comecei a procurar ajuda especializada. Eu e meu ex-marido, né, na época, nós fizemos vários exames. E nada aparecia. Nem para mim, nem para ele, né? Ele já tem filhos de outros relacionamentos. E não aparecia nada. E eu ficava frustrada por não ter um problema. Por não ter uma resposta.
E a gente sempre vai buscando uma resposta para justificar aquilo que não está saindo Que não tá do jeito dando que certo, que não tá. imaginamos, né? E daí foi aquilo que eu te falei. Chovia gestante para todos os lados, primas, familiares, enfim, Era além da amigas. atração, você pensava naquilo e aquilo vinha para você. Exatamente. E esse desfecho nós vamos falar no próximo bloco. Então, depois do intervalo. E aí, a Juliana engravidou ou não engravidou? Então, aguarde que voltaremos após o intervalo. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Voltamos do intervalo e hoje o nosso tema, nós estamos abordando a gestação, o tentar engravidar e não conseguir, né? Que muitos falam as mulheres tentantes. E hoje a Juliana Lieira, empresária, influencer, veio contar um pouquinho sobre a história dela e os desafios aí nesse período. Então, nós estávamos comentando, Juliana, sobre o fato de você ter tido as 3 perdas gestacionais e depois ter buscado uma resposta para isso. E se você foi fazer o tratamento, e qual foi? Sim, porque após as 3 perdas, né, eu fiquei ali 1 ano sem pegar qualquer positivo indeterminado, enfim. Aí eu decidi procurar ajuda, procurei uma médica aqui, né, do convênio, e ela fez diversos exames. Ela falou assim: Juliana, não vai. Eu tentei com alguns medicamentos, via oral, nada, acompanhava, fiz exames de ovulação, tudo ok, ovulando normal, tamanho dos óvulos ideal para gestação, né, para uma possível gestação, nada. Aí ela falou: acho que está na hora de você procurar um especialista em fertilidade, né, talvez em... Ai, fugiu o nome. Parte de inseminação. Inseminação artificial, obrigada, Ari. E daí, tive a indicação através dela de um médico de Campinas. Ele solicitou mais alguns exames, que daí são exames mais específicos. Então, foi um período muito difícil, por isso que eu falo que a vida da tentante é angustiante, porque você toma remédios, hormônios, injeções, tudo isso acaba mexendo mais ainda, né, com o nosso psicológico, emocional, com o nosso físico. Fiz exames, tudo ok. Vamos partir para a primeira tentativa. Aí eu lembro que eu acho que na época eu coloquei 2 embriões biopsiados, ou seja, 100% saudáveis. Tinha tudo para dar certo. Tudo, tanto é que eles passam, né, a porcentagem ali de chance. E ele falou assim: Ju, vocês têm a probabilidade de 90%. O que você pensa, 90%? Tô grávida? Exato. Fiz. Não peguei nenhum positivo. Desabei chorar, eu fiquei assim, acho que 1 dia e meio chorando, sem dormir, jogada assim no tapete da sala. 90%. Eu achei até que fosse ser mãe de gêmeos. Eu lembro. Você lembra, né, Ari? Ju, calma, então vamos fazer diferente. Ao invés de tentar fazer com o embrião congelado, vamos fazer com o embrião fresco, né? Que daí é quando faz lá a fertilização e já faz a inseminação. Beleza. Isso depois de 2 meses, porque daí tem um período que a gente tem que se recuperar, tomar medicamentos para indução da ovulação. Não que eu precisasse, mas, né, no tratamento as chances são maiores se você fizer. Fizemos a segunda tentativa com o doutor Luiz de Campinas. Não pegamos positivo. E eu lembro que dessa vez, eu acho que ele colocou ele falou: vamos fazer diferente, ao invés de 2 embriões congelados, vamos colocar um fresco. Não foi. E 100% saudável também, deu tempo de fazer a biópsia, enfim.
Aí eu falei, não é possível. Eu falei, doutor, adoro o senhor, com o maior respeito do mundo, mas eu vou procurar um outro especialista. Sim, porque... Ele falou, é super normal, eu te entendo. Só que antes da segunda tentativa com ele pediu novos exames. E nada dava alterado, Ari, nada. Nem meu, nem do meu ex-marido, enfim. Aí eu pesquisei, falei, vamos na doutora Daniela. Ela que fez a inseminação da Fabiana Justus, da Karina Bach, eu falei, vamos. Já cheguei nela com aquela pilha de exames, com book. Não, eu tenho uma pasta assim, desse tamanho. Ela pediu alguns, nada. Então vamos para a primeira tentativa. Nada alterado. Nem meu, nem dele. A gente repetiu até tudo perfeito. Eu não lembro como foi a primeira tentativa com ela, mas eu acho que ela colocou 2 ou 3. Ela falou, por conta da sua idade, pode ser colocado 3 embriões, vamos colocar congelado, biopsiado, ou seja, 100% saudável, sem nenhuma síndrome, porque daí a chance é maior. Não peguei o positivo. Aí daí ela pediu, ela falou, gente, né? Pediu novos exames mais específicos, até um pouco mais invasivos. E isso tudo você passa pelo processo, tanto físico quanto emocional, né? E eu falo que é mais emocional do que o físico. Porque você tá com o corpo preparado para o que precisa, mas aquela coisa da expectativa, a frustração. E da frustração. Ansiedade, né, é uma junção de E no meu caso, conflitos. Ari, não tinha nada que justificasse eu não engravidar, ainda mais através de fertilização, que é colocado não lá. tinha a famosa resposta. O porquê não está dando certo. É isso que causa angústia. E daí, ela fez exames, Ju, não, então vamos colocar fresco. Eu lembro que a segunda tentativa com ela foi. Não peguei nenhum positivo. Negativo, direto. Esperei o período negativo. E já fazia direto o exame de sangue, enfim. Antes da terceira e última tentativa com ela, ou seja, foram 5 fertilizações in vitro. Ela falou assim, Ju, eu vou te colocar em um estudo de caso. Dentro do Albert Einstein, né, porque ela é de São Paulo. Ela falou com outros colegas de profissão. Porque eu levei o seu caso para estudo, porque eu também não consigo entender o que acontece. Eu fiz exames, assim, através desse estudo, que 0 custo para mim, mas que custariam, tipo, só um exame de 12 a 15 mil reais. Sim. Porque Justamente ela pra também tentar queria entender. encontrar essa resposta, por que não? Cheguei a fazer com tratamento até com o meu próprio sangue, injetar direto no... Enfim, Tudo que coisas era da mais possível. alta tecnologia, enfim, super avançada. A doutora Daniela, né, tem um conceito assim super de estar sempre atualizada. Vamos para a terceira. E eu tinha colocado para mim, para Deus, né? Eu falei, para Deus vai ser a terceira e última tentativa. Eu vou entender que o Senhor quer que eu não seja mãe. E ponto. E ponto. Fomos, não lembro se foi com embriões fresco, congelado, mas fomos. E daí, nessa terceira e última, com a doutora Daniela, eu peguei o indeterminado no exame de sangue. Só que o indeterminado não é bom, porque ou ele é positivo, e não é nem que eu fiz antes, porque daí, como eu já tinha feito dentro do prazo solicitado Já por era ela, já era para ter dado positivo. Então, como deu indeterminado, eu já sabia que ia cair, que não ia evoluir. Só que daí aquilo me deu Uma esperança. uma esperancinha, tipo, alguma coisa diferente nessa quinta e última, só que eu coloquei como quinta e última. Deu diferente, mas entendi como um sinal de Deus, não quero mais. Porque nisso eu já estava completamente abalada. O financeiro também, né? A fertilização tem um custo alto, o tratamento. E daí eu desisti naquele momento. E daí, tempos depois, o meu relacionamento acabou não dando certo. Enfim, terminamos numa boa. E aí você investiu aí com a força e com a coragem nas Eu falei empresas. assim, Senhor, já entendi, não é para eu ser mãe, Você tá é a tudo mulher bem. dos negócios. Sou dos negócios, vou cuidar de mim. Aí nisso eu me divorciei. Acho que me divorciei em abril. Em dezembro, eu tava fazendo cirurgia plástica, tava colocando minha prótese de silicone. Já estava totalmente... E trabalhando a terapia em conjunto, justamente Exatamente. para aceitação, Pra né? aceitação. E a próxima etapa da sua vida aí. Sim, e eu tinha realmente esquecido completamente. E tinha aceitado. Era uma aceitação mais consciente, diferente daquele ano que eu fiquei sem o remédio, mas que...
E aí, eu falei, acabou quer de saber? vez. Foi coisa de bebê, porque você tem tinha pessoas separado. que realmente, infelizmente, não têm a chance. Exato. Eu falei, eu sou escolhida de Deus para isso, Sim. para não ser mãe, tá tudo bem. Vou levar isso como, beleza, eu devo ter outro propósito de vida, eu pensei, né? Daí eu me divorciei, daí me dediquei super nas empresas. Falei, não, vida de empreendedora realmente não dá para ser mãe. Tentava achar, né? As respostas, As né? respostas que eu nunca tive. E daí eu conheci o pai da Liz, a gente começou a namorar. Meses depois, fiz a cirurgia, coloquei prótese de silicone. E daí a gente tinha programado uma viagem. Daí agora eu vou começar a contar. Agora, vamos fazer o Como suspense, aconteceu? as trombetas. E aí, veio o E aí, positivo da Ari? Juliana ou não? Veio a minha bênção. E como que foi isso? Você fez teste, não fez teste, teve sintoma? Porque você tinha uma desistido e viagem, na sua cabeça eu você não ia tinha engravidar. desistido. E quando a gente começou a se relacionar, eu tomava remédio. É o que eu falo, aquela esperança lá no fundo, ela nunca vai embora. Porque assim, se eu nunca engravidei, por que eu tomei remédio? Exato. Só que daí, né, eu tomava remédio, eu falei, daí o remédio começou a me dar alguns efeitos colaterais. Daí eu fiz a cirurgia, né, coloquei o silicone, e daí eu falei pra ele, o remédio não tá me causando muito bem. Eu vou ficar um tempo sem até eu passar com a minha médica, com a minha ginecologista, pra ver qual ela vai indicar. Falei assim, olha, mas você sabe da minha história. Eu sempre falei que eu tinha o desejo de ser mãe. Até quando a gente começou, né, no início do nosso relacionamento, eu falei, vai que acontece, né? Exato. E daí ele falou, não, tudo bem. Mas daí eu falei, ó, vou parar o remédio, que ele não tá me fazendo bem. Até eu passar pra minha médica, a gente vai se cuidando, vai evitando, mas eu não engravido. Deus não quer que eu seja mãe, tá? Já tentei de tudo e não deu certo. Aí nós estamos em 2022, a gente tinha uma viagem programada, foi em 2022, para Las Vegas em setembro. Só que eu sempre tive o costume, Ari, de marcar o período Menstrual, né, pra poder se programar. enfim. E daí eu sabia, daí beleza. Fomos lá na viagem, curti, bebi, enfim. Extravasei. Voltei da viagem, atrasou. E eu sempre fui, isso eu sempre fui muito regrada, regulada. Não tinha um ciclo irregular. E daí atrasou. Daí eu falei, opa. Falei, mas pode ser o voo, porque às vezes acontece do voo, né? Mudar a rotina. Mudar, ou adiantar, ou atrasar. Aí eu fui olhar no aplicativo, eu falei, gente, eu estava ovulando. Eu estava no período fértil lá na viagem. Aí você, Fui, daí eu corri na farmácia, eu falei, vamos comprar o teste. Comprei, positivo. A sensação foi de surpresa, de choque, eu tava desacreditada. Mas veio aquela Falei, sensação do medo da perda? De novo? Primeira coisa. Não, a primeira coisa, na verdade, não vou mentir, foi pedir perdão para Deus, porque eu sempre duvidei. E existe falso negativo, mas falso positivo não. Exato. Eu senti muito de pedir perdão para Deus ali, porque eu falei, Deus não quer que eu seja... Eu me revoltei contra Deus depois desse período. Mas não é no seu tempo, é no tempo dele, Exatamente, Ari. E daí, eu falei, vamos comprar outro teste. No mesmo momento. Esperei, tomei bastante água. Positivo. Eu falei, gente, eu tô grávida. Aí bateu a insegurança. Foi o sentimento E como você lidou durante toda a gestação com isso? Você se policiava para não ter medo dessa perda? Como que você Eu lidou? tentava, mas por conta da ansiedade, de todo esse histórico, de tudo que eu passei, é impossível você não ter medo. E você teve uma gestação perfeita, né? Abençoada, mas a cada 15 dias eu fazia ultrassom. Para ver se estava tudo bem. E o médico falava, Ju, não tem necessidade. Então, ali no começo é cada 30 dias, né? Acho que depois passa para cada 40, 50 dias. Mas eu na loucura, Naquela coisa, será que tá tudo bem? E a Liz é uma bênção, né? Ela é uma bênção, Ari. E hoje eu vejo que, assim, no meu caso foi espiritual. Foi falta de acreditar em Deus. E a minha gestação foi tranquila. Na verdade, o meu desejo mais sincero do coração, lógico, o que Deus manda a gente aceita, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Mas era ter uma menina. E eu tive a Liz. Ela é perfeita, saudável. Uma menininha, né, que eu sempre sonhei. Minha gestação foi muito tranquila. Eu não passei mal um dia sequer. Eu consegui trabalhar. Até
eu trabalhei até o dia 12 de junho, dia dos namorados. Dia 17 ela nasceu, 5 dias antes. Olha Subindo e só. descendo escada, entregando pratos no restaurante. Então, assim, Super bem. foi muito tranquilo. Então, por que compartilhar, pessoal, essa história da Juliana com vocês? Porque eu sei o quanto é difícil, tudo que passa uma mulher que tenta engravidar, não consegue, que fica nas tentativas e É muito poucas pessoas falam sobre isso. Né? Poucas pessoas compartilham sobre isso. Eu sou uma tentante, eu tentei, eu perdi, né, uma gestação. Poucas pessoas comentam. Então, é importante realmente trazer pessoas que falem sobre isso aqui para nós. Né? E, Juliana, qual seria a dica que você deixa para quem está assistindo, que já teve vários negativos aí e está pensando em desistir? Vamos lá. Primeira coisa, tenham fé. Deus, ele não coloca um desejo no coração, né, no nosso coração, que ele não vai realizar. Eu sei que eu não vou pedir calma para vocês, relaxem, porque eu detestava escutar isso. E eu sei que é a coisa que a tentante mais odeia escutar. Paciência, calma. Paciência, relaxa, na hora certa, porque por conta da ansiedade que você não engravidou. Não, eu não vou falar isso, porque vivam mesmo a ansiedade, chorem se precisar, mas não desacreditem daquele sonho que Deus colocou no coração de vocês, porque se Ele colocou, Ele vai realizar. É o que eu falo, Ari, fé, é o que eu deixo aqui, fé, porque não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Comigo mesmo aconteceu de forma natural, espontânea, de forma perfeita. A Liz é tudo que eu sonhei, ou melhor, além, porque Deus, Ele sempre tem o melhor. Então tenham fé e só acreditem que vocês vão conseguir, só que vai ser no tempo e do jeito que Deus quiser. E, Juliana, quem estiver nos assistindo, quiser conversar com você, trocar experiência, pode entrar em contato com você pelo Instagram? Com certeza, me chamem pelo Instagram. Estou super aberta e pronta e preparada também para falar sobre isso após um tempo. Eu sei o que vocês passam. Não é fácil e eu sei que um ombro amigo, uma palavra de conforto vai ajudar. Podem me chamar, o meu Instagram é @JulianaLieira. Estou prontíssima para conversar com vocês. Então, pessoal, aproveitem aí, mandem direct para Juliana, né? Porque eu falo que faz a diferença a gente compartilhar, trocar figurinha, né? Com pessoas que também passaram pelo mesmo processo aí. Sim. Juliana, agradeço muito a sua participação aqui no programa Viver Bem. Com certeza, falar sobre a sua história ajudou muitas pessoas. Espero ter ajudado de coração. Muito mesmo, porque hoje em dia ninguém fala sobre as fragilidades e momentos difíceis. Que é difícil. Exato, então é importante a gente compartilhar a nossa história, falar o processo e mostrar que é possível sim e levar esperança para todas as mulheres Só aí que estão acreditar, tentando. ter fé. Exato. Então você aí que gostaria de assistir os nossos programas, assistir esse programa novamente, nós temos as reprises e também temos o programa que vai ficar salvo no YouTube. Você aí que quer sugerir dicas, falar sobre os participantes, participar do nosso programa mesmo, me mandem direct no Instagram que vai aparecer aqui, @dra.ariane2reis. Então o feedback de vocês é muito importante. Está gostando? Quer um tema diferente? Quer sugerir um profissional para que a gente receba aqui em entrevista? Esse programa é feito para vocês. Muito obrigada e um forte abraço a todos.